Na segunda-feira, 3 de novembro de 2025, a presidente da Tanzânia, Samira Suluhu Hassan, tomou posse em seu primeiro mandato eleito como líder do país. A cerimônia não aconteceu em público, nos barulhentos estádios de futebol, onde os presidentes do país normalmente fazem seus juramentos de posse. E também não aconteceu no Palácio Presidencial da Tanzânia, com vista para o Oceano Índico, na cidade de Dar es Salaam. Hassan foi empossada na sede do governo da Tanzânia, sob proteção das forças de segurança, e uma nação submetida a um apagão total da internet. Segundo a versão oficial, a presidente Hassan venceu as eleições de quarta-feira com quase 98% dos votos. Na verdade, ninguém na Tanzânia hoje é mais desprezado pelo povo comum. Neste momento, a Tanzânia está em confinamento nacional. Liberdade de movimento, acesso à informação e à internet foram todos sufocados. Segundo a liderança do país, estrangeiros tomaram o controle da transição pacífica de poder. Segundo a oposição legítima, impedida de participar do que o mundo considerou uma eleição fraudulenta. Mais de 700 pessoas já podem ter sido mortas, massacradas pelas forças do governo que buscam afirmar o controle de ferro do presidente Hassan. Difícil de engolir. Agora, se você tem acompanhado as manchetes globais nos últimos meses, ou talvez se tem curtido um fluxo constante de war fronts como parte da sua dieta de mídia, muito obrigado. Então você certamente está ciente da onda de protestos liderados por jovens que está se espalhando pelo mundo. Desiludidos e desconfiados de seus líderes, centenas de milhares de jovens foram às ruas. Agora a notória Jolly Roger da série de anime One Piece. Apoiados por sindicatos, ativistas de direitos civis e outros membros insatisfeitos de suas sociedades. Em países como Nepal e Madagascar, esses movimentos já derrubaram governos, com consequências diversas. Em lugares como Quênia, Indonésia, Marrocos e Peru, entre outros. Eles têm sido uma tentativa histórica de resistir a líderes que vêm caminhando cautelosamente em direção ao poder absoluto ao redor do mundo. O objetivo central deles é basicamente o mesmo: demonstrar aos seus líderes que a corrupção endêmica e o abuso desenfreado de poder não serão mais tolerados como eram antes. Assim como antes das eleições deles, no final de outubro deste ano. As elites da Tanzânia acompanhavam as manchetes com medo justificável de serem as próximas. Samir Suluhu Hassan, 65 anos, tornou-se líder da Tanzânia em 2021, após ser vice-presidente e suceder seu antecessor falecido. Esse antecessor, John Magufuli, afirmava ser um defensor do combate à corrupção, mas, na realidade, presidiu cerca de 5 anos e meio em que a Tanzânia se tornou consideravelmente mais autocrática. Enquanto a corrupção era contida com o propósito explícito de alinhar melhor empresas e funcionários corruptos aos interesses do próprio presidente corrupto. Quando ele morreu, Hassan assumiu seu legado de mais de uma maneira. Embora vista como alternativa democrática e razoável, logo ficou claro que ela havia sido subestimada. Hassan era uma versão mais astuta e politicamente habilidosa que sua predecessora. Em vez de acabar com a repressão do Estado, ela a intensificou. Embora ela tenha eliminado algumas medidas repressivas que eram impopulares, mas ineficazes, como proibir certos jornais ou comícios políticos, ela intensificou as práticas repressivas. Isso realmente resolveu o problema. Incluía o aumento dos desaparecimentos forçados de críticos do governo e, com a aproximação das eleições de 2025, proibições diretas à oposição política. A crise atual na Tanzânia já havia sido prevista por especialistas internacionais. Em abril, a analista africana Michelle Gavin escreveu e citou um trecho. A Tanzânia parece estar caminhando para uma eleição com o resultado já decidido e manipulado. Em abril, a presidente Hassan, sempre muito planejadora, já havia mandado prender sua principal rival política e a acusado de traição. Tundu Lissu é ex-parlamentar e lidera atualmente o principal partido de oposição, o Chadema. E desde sua prisão e desqualificação da disputa presidencial em abril, ele tem permanecido sob custódia do Estado. Em abril, o partido Chadema foi proibido de disputar a presidência por recusar-se a assinar um compromisso de respeitar a decisão final da Comissão Eleitoral da Tanzânia, órgão amplamente corrupto, atuando sob ordens do establishment político nacional.
Segundo notícias africanas da época, se a proibição ao Jadima continuasse, a presidente Samia Suluhu Hassan e o partido Chama cha Mapinduzi disputariam a eleição de outubro quase sem oposição. Fim da citação. Mas isso também não marcou o início da repressão de Hassan, onde ela usou um teste local em 2024, disse Oyen Nieko, da Human Rights Watch, quando Lissu foi preso, antes das eleições locais de novembro de 2024. O governo da presidente Suluhu, que assumiu após a morte de Magufuli em 2021, prendeu centenas de apoiadores de Jadima, restringiu redes sociais e proibiu a mídia independente. As autoridades foram envolvidas no sequestro e assassinato extrajudicial de 8 críticos do governo. Jadima e milhares de candidatos foram desclassificados. Então, ao longo dos últimos meses na Tanzânia, Hassan e seus aliados podem ter acreditado que estavam em um caminho tranquilo para uma reeleição limpa e fácil, sob circunstâncias tão ilegais quanto necessário para garantir que a votação seguisse o caminho correto. Líderes opositores e ativistas foram sequestrados, agredidos e até torturados, enquanto as autoridades nacionais acusavam essas pessoas de orquestrar falsos sequestros para minar o governo. Outro candidato importante da oposição, Lahaga Mapina, da Aliança para a Mudança e Transparência, foi barrado de disputar a indicação do partido, enquanto a mídia tanzaniana foi gradualmente alinhada. Comícios políticos sofreram proibições, violência policial e restrição ou bloqueio de acesso às redes sociais. Cidadãos da ilha semi-autônoma de Zanzibar, famosa por apoiar a oposição, foram impedidos de se registrar como eleitores. Membros do Jadima foram assediados, detidos e frequentemente agredidos ao tentar ir ao julgamento de seu líder. Hassan chegou a expurgar sua própria infraestrutura parlamentar e partidária de atores potencialmente desleais, garantindo que seu partido não enfrentasse ameaças internas nem externas à reeleição. Que eles venceram em todas as eleições desde que a Tanzânia introduziu um sistema político multipartidário em 1992. Como explicou o ACLED 2 semanas antes da eleição do país, abre aspas. A presidente Samia Suluhu Hassan e o partido Chama cha Mapinduzi não terão oposição significativa nas eleições gerais da Tanzânia em 29 de outubro, assegurando a continuidade do partido no poder desde 1961. Apesar de o sentimento público na Tanzânia não favorecer a presidente Hassan, a presidente e seus aliados podiam olhar para o restante da África e concluir que as condições provavelmente eram favoráveis para que eles mantivessem o poder nas eleições por qualquer meio necessário. Os movimentos juvenis no Quênia, Togo e Marrocos ainda não alcançaram os resultados esperados pelos manifestantes. E enquanto a juventude de Madagascar conseguiu derrubar a liderança do país, essa foi uma vitória altamente circunstancial que rapidamente se transformou em um golpe militar. Nas semanas que antecederam as eleições da Tanzânia, a África passou por várias outras disputas eleitorais sob circunstâncias semelhantes às da Tanzânia, o que sugere ainda mais que Hassan pode se safar dessa. Em Camarões, Paul Biya, de 92 anos, conseguiu vencer seu 8º mandato consecutivo e estender seus 43 anos no poder apesar de intensos protestos públicos. Enquanto Camarões enfrenta sua crise interna, os protestos ainda não conseguiram derrubar o governo de Biya. Ou pelo menos não até o momento em que este texto foi escrito. Isso pode mudar. Na Costa do Marfim, o presidente Alassane Ouattara, de 83 anos, foi reeleito para o 4º mandato pouco antes da eleição na Tanzânia, em disputa praticamente sem concorrência. Então, com bons indícios de que os protestos da geração Z na África não estavam trazendo mudanças de regime consistentes, Hassan e seus aliados puderam analisar um cenário que de outra forma era favorável. A União Africana é ineficaz e repleta de líderes que mantêm o poder por meios semelhantes. A Europa evita se envolver em assuntos africanos sem ser solicitada, e os Estados Unidos, sob a liderança atual, não se interessam por essa eleição. E outros atores poderosos na África, como a China, a Rússia e os Emirados Árabes Unidos, realmente não poderiam se importar menos. Para Hassan e aliados, os fatos do dia da eleição, 29 de outubro, pareciam ocorrer conforme o planejado. E que, mesmo que houvesse dissidência, a poderosa autocracia da Tanzânia seria capaz de sufocá-la.
Só depois dos acontecimentos do dia da eleição é que esses mesmos líderes começaram a perceber o quanto estavam errados. Levantamento. Agora, na maioria dos casos ao redor do mundo moderno, quando uma eleição nacional é marcada por violência e ataques a locais de votação, grande parte do mundo condena a interferência em processos democráticos livres e justos. Quando eleições nacionais são controladas por um partido dominante que já eliminou a possibilidade de votação livre ou justa. Bem, basta dizer que a resposta global pode ser um pouco diferente. Esse foi o caso no dia da eleição na Tanzânia, em 2025, quando, em vez de irem às urnas como haviam sido orientados, os cidadãos da Tanzânia, especialmente os jovens do país, tomaram as ruas em massa. Multidões de milhares de manifestantes marcharam pela capital. Protestos paralelos surgiram em cidades e vilarejos por todo o país e em todos os lugares. A mensagem era a mesma: a eleição não é livre, justa, nem será respeitada. Em algumas regiões, as marchas viraram vandalismo nas sessões eleitorais, que tiveram baixa participação na votação, principalmente entre os jovens. Em outros lugares, os protestos foram violentos. Em Dar es Salaam, manifestantes incendiaram um ônibus e um posto de gasolina. O exército foi mobilizado em todo o país para reagir nas ruas. Manifestantes erguiam barricadas, incendiavam e destruíam imagens da presidente Hassan onde as encontravam. Então, naquela noite, a Tanzânia ficou às escuras, ou quase totalmente às escuras, e entrou no estado em que se encontra agora. Naquela noite, o governo decretou toque de recolher, autorizando exército e forças de segurança a retirar pessoas das ruas. Simultaneamente, a internet foi cortada no país, afetando todas as comunidades e restringindo até usuários de VPNs. Internacional. Observadores com parentes, amigos ou conexões na Tanzânia podiam ouvir dessas pessoas, mas de forma limitada. Tanzanianos começaram a se comunicar pelo aplicativo de rádio Zelo, que também possibilitou contato com usuários fora do país. Na maior parte do tempo, o país permaneceu isolado do espaço global de informações e do mundo exterior. Foi mais ou menos nessa época que os tiros começaram, durante a noite, de quarta para quinta-feira e aumentando durante o dia. Relatórios da Tanzânia indicam que as forças do governo começaram a adotar medidas repressivas muito mais severas contra os manifestantes. Pelo menos sabemos, manifestantes enfrentaram a polícia e militares em grandes confrontos em Dar es Salaam, Dodoma e outros locais. Estradas foram fechadas para conter manifestantes e a polícia usou gás lacrimogênio e armas em vários locais, mas não está claro se usaram balas de borracha ou reais em muitos casos. Os funcionários públicos foram orientados a trabalhar de casa. As confirmações começaram a surgir de que pelo menos algumas pessoas haviam sido mortas. E fontes médicas começaram a informar à imprensa mundial que os hospitais estavam recebendo um enorme fluxo de pessoas feridas. No mesmo dia, os protestos cresceram conforme os primeiros resultados das urnas, província por província, expunham os reais planos do governo. Nos primeiros resultados, até em redutos de oposição como Zanzibar, a presidente Hassan recebia 90 a 95% dos votos. Em alguns lugares, até mais, em vez de reconhecer o descontentamento popular na Tanzânia, sugerindo que 20 ou 30% da população não votou nela. Hassan e aliados foram pelo outro caminho. Eles apresentaram margens claramente falsas e negaram o boicote às eleições, alegando que 87% dos eleitores participaram. Foi um desafio direto ao movimento de protesto crescente. Ou arriscar a vida e a integridade nas ruas em um esforço que provavelmente não terá sucesso, ou encontrar uma maneira de conviver com isso. Os resultados oficiais de quinta e sexta, enquanto o governo aguardava a contagem final dos votos, foram totalizados. O movimento de protesto da Tanzânia mostrou que não tinha interesse em atender aos desejos de Hassan. Mas, de acordo com relatos de pessoas com acesso às informações vindas de dentro do país, um número crescente de manifestantes já havia pago com a própria vida. Escrevendo em ovos, o ex-ministro e advogado de direitos humanos do Zimbábue, David Cathcart, é citado relatando que acadêmicos confiáveis recebem informações seguras de pessoas locais. O tribunal indicou que o número de mortos subia para centenas na quinta-feira. 30 de outubro, 81 mortos na região costeira de Pwani,
35 mortos na região de Arusha, 25 ou mais mortos na região de Mabeya e mais de 2 dezenas de outros mortos em todo o país. Novamente, isso é apenas um dia após a própria eleição. Em certos locais, manifestantes romperam barreiras. No aeroporto internacional do Kilimanjaro, eles invadiram a pista aos milhares, fazendo com que a polícia fugisse enquanto os militares recuavam para observar de longe. Um helicóptero da Casa do Estado da Tanzânia estaria levando Hassan para um local seguro, pois ela já não estava mais protegida perto do público. No sábado, o partido de oposição Chadema disse à Agence France Presse que havia registrado, abre aspas, nada menos que 800 mortes em todo o país, sem o benefício do acesso à internet. Sem acesso, será muito difícil verificar essas alegações. A menos que investigadores independentes sejam autorizados a entrar na Tanzânia, as chances disso acontecer enquanto Hassan enfrenta uma acusação são praticamente inexistentes. À medida que o fim de semana avançava, rumores se espalharam a partir da Tanzânia de que as forças de segurança do país estavam tirando total proveito dos contínuos apagões de internet, caçando manifestantes e membros da oposição política que possam estar de posse de vídeos mostrando repressão estatal em andamento. Cidades ficaram em lockdown o fim de semana inteiro. Escolas, transporte público e serviços governamentais foram fechados na segunda-feira seguinte, 3 de novembro, e a polícia se posicionou em todas as grandes cidades. Nesse momento, parando e inspecionando pedestres e suas bolsas regularmente. Em Zanzibar, jornalistas da Agence France Presse viram homens armados e mascarados sem identificação. Grupos de direitos humanos do Quênia divulgaram imagens contrabandeadas da Tanzânia mostrando corpos nas ruas, enquanto líderes militares e do governo chamaram os manifestantes de criminosos e prometeram retaliação. Circulavam alegações de que o filho do presidente teria liderado desaparecimentos, repressão e torturas contra cidadãos comuns da Tanzânia. O líder da oposição, Tundu Lissu, seguia preso e, segundo o comunicado de seu advogado, foi colocado em isolamento antes do ciclo eleitoral. No momento, dada a situação mais ampla, infelizmente temos que especificar que a segurança física de Lissu realmente não poderia ser garantida. A vida segue. Escrevo agora, no amanhecer de terça-feira, em Dar es Salaam, novembro. A quarta presidente, Hassan, iniciou o que deve ser seu primeiro mandato completo como eleita. Mesmo que o termo eleita seja mais um eufemismo do que uma descrição real. Aqui a nação dela ainda está sob um apagão total da internet. Os lockdowns ainda estão em vigor e é impossível dizer qual pode ser o verdadeiro número de mortos neste momento. Não se engane, a Tanzânia está atualmente encobrindo fatos e reprimindo violentamente. Quanto mais durar o apagão, mais teremos que esperar. O governo Hassan persegue dissidentes, faz opositores desaparecerem e apaga evidências do envolvimento de seus agentes. Em suas próprias declarações públicas, após tomar posse, Hassan insistiu na televisão estatal citando: "A vida deve continuar. Nossa responsabilidade é tornar o hoje melhor que o ontem. Peço que sigamos protegendo nossos valores de unidade e colaboração." Sua audiência era pequena, formada por dignitários africanos, entre eles os presidentes da Somália, Moçambique, Zâmbia e Burundi. Claro, essa situação significa que há mais perguntas em aberto do que respostas. E a maior de todas as perguntas provavelmente é bastante óbvia. O movimento de protesto da Tanzânia pode vencer? Ou seja, de forma mais desanimadora, o movimento de protesto da Tanzânia já perdeu. Apesar de o apagão nacional e os lockdowns dificultarem entender a situação, consideramos importante destacar uma realidade difícil para o regime San. A repressão, na escala em que eles supostamente se envolveram, pode ser realmente difícil de encobrir, especialmente em lugares como a Tanzânia, onde smartphones e outros pequenos dispositivos que podem capturar vídeo e gravar áudio estão amplamente disponíveis. Apesar de poucas fotos e vídeos terem surgido no país, é provável que estejam sendo produzidos. Um movimento de resistência organizado e proativo pode usar ferramentas digitais e físicas para preservar parte das evidências.
Neste momento, a eficácia do encobrimento da Tanzânia pode ser tão simples quanto impedir ou não conseguir impedir que um único pendrive saia do país, em um envelope anônimo, no bolso de um casaco surrado de alguém discreto cruzando a fronteira de carro. E quando a internet eventualmente voltar ao ar, e para deixar claro, ela vai ter que voltar ao ar em algum momento, o desafio vai se tornar ainda maior. A Tanzânia consegue impor apagões, mas não tem o monitoramento online da China, nem consegue criar um ambiente de internet tão restrito quanto o de Pequim. Tampouco a Tanzânia é um lugar onde as pessoas simplesmente desaparecem e ninguém nunca fala sobre isso. A Tanzânia é um lugar bem conectado, vem passando por um rápido desenvolvimento há décadas, e é um país com uma memória muito recente de tempos melhores. Exemplos nacionais e internacionais de como lidar com essa situação. Os ativistas tanzanianos puderam estudar as lições aprendidas em todo o mundo, desde o Quênia e Madagascar, mais próximos de casa, até lugares como Sérvia, Bangladesh, Nepal, Indonésia e outros. Alguns desses casos são semelhantes aos problemas atuais da Tanzânia. Francamente, autoridades locais podem fazer pessoas desaparecerem, torturá-las e matá-las, sumindo com os corpos de forma nunca confirmada. Mas o que a Tanzânia não pode fazer é fazer os tanzanianos esquecerem. Uma campanha de desaparecimentos sistemáticos como essa, se aplicada a uma comunidade rural e remota, sem conexão real com o mundo exterior, poderia ser facilmente encoberta. Mas a Tanzânia está distante desse ambiente. Mesmo que o governo nacional perseguisse todos os registros digitais de sua repressão violenta durante esses últimos dias e apagasse todos da existência, ainda restaria uma nação de 68 milhões que sabe exatamente o que ocorre. A presidente Azan pode fazer desaparecer aqueles que causam mais problemas, mas ela não pode fazer todos desaparecerem. Por enquanto, o resto do mundo vai ter que assistir e esperar para ver o que pode acontecer quando esse apagão finalmente acabar. É uma situação estranha nos dias de hoje, que quando o acesso à internet for restabelecido e as notícias começarem a sair novamente, realmente não temos ideia do que vamos encontrar. Pode ser que os apagões terminem com uma resistência vitoriosa, proclamando seu sucesso para o mundo, ou com notícias de uma tomada militar e uma transferência unilateral de poder. Hassan e seus aliados podem restaurar a internet na Tanzânia só após esgotarem as pistas e consolidarem o controle sobre o país. Ou pode ocorrer sob outras circunstâncias, com diferentes implicações sobre o que pode acontecer depois. Quando o véu cair, o mundo conhecerá parte da verdadeira história. Talvez revelando que a oposição da Tanzânia exagerou drasticamente a repressão que estava acontecendo, ou talvez revelando que isso era apenas uma fração do verdadeiro alcance e escala dos abusos. De qualquer forma, não há nada a fazer agora além de esperar para ver que versão da Tanzânia vai surgir quando a encoberta da presidente Hassan chegar ao fim. Obrigado por assistir.